algumas considerações constitucionais sobre o direito educacional. Pois bem, um dos maiores avanços ocorridos no direito educacional no Brasil se deu exatamente com o advento da Constituição Federal da República de 1988. Exatamente quando o Constituinte estabeleceu no artigo 6º dos direitos sociais a educação como norma fundamental social, onde também aprofundou mais ao tema ao tratar da ordem social no artigo 193 e seguintes, mostrando que a educação é um primado da justiça, do trabalho, do bem-estar, e veio trazer para o nosso ordenamento pátrio uma série de garantias e direitos estruturando toda a educação brasileira. Uma grande e importantíssima norma fundamental aos princípios do direito educacional veio contida no artigo 206, que estabeleceu os princípios constitucionais para o ensino no Brasil. Importante destacar também que foi pelo próprio Constituinte Nacional reconhecida a autonomia didática científica das universidades, das instituições de pesquisa e instituições tecnológicas. É claro que toda esta educação devia se basear em padrões mínimos que foram consagrados no artigo 208, como também reservou a este ensino a livre iniciativa privada, obedecendo os padrões e as normas inseridas pelo Estado. Muito importante ressaltar que foram fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental contido na educação básica e também organizado o regime de colaboração, distribuindo funções entre os entes federados do Estado, reservando as competências de cada um destes entes. Outra norma garantidora e importantíssima foi que todos os investimentos e financiamentos da educação estão contidos na Constituição Federal, por unidade federada. E essa destinação desses recursos, devidamente prevista nos planos nacionais que foram criados ao longo dos anos. Como todo o ramo do direito, a relação jurídica se estabelece em torno da educação em sentido amplo. Os sujeitos de direito que pertencem a essa relação jurídica, ativos de direito ou passivos de direito, ativos de deveres ou passivos de deveres, terão um norte através dos princípios expressos consagrados na Constituição no artigo 216, e que será a razão de ser e de existir a educação no Brasil. A primeiro trataremos do princípio da igualdade, e neste específico ele estabelece igualdade de condições de acesso e permanência na escola. A igualdade não apenas no sentido formal, mas a igualdade em sentido material, e avança em determinadas circunstâncias onde a igualdade material ela não for devidamente respeitada, como bem citado na ADPF 186, quando existem na educação desigualdades factuais que desequilibram as relações sociais, cabe ao direito estabelecer diferenças para que se volte ao equilíbrio social, a exemplo da questão das cotas raciais e sociais. Um outro grande princípio inserido no artigo 6 e de importância basilar para a educação brasileira é a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar o pensamento, a arte e o saber. E é essa multidiversidade de ideias que há dentro do contexto da educação que possibilita o avanço e o desenvolvimento de uma sociedade. Um outro importantíssimo princípio
é o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas dentro da educação. É o respeito, é a tolerância, é a multidiversidade de saberes e conhecimentos que merecem estar ao alcance de todas as pessoas. Dentro deste mesmo dispositivo, o Constituinte também inseriu a possibilidade de termos a coexistência de instituições públicas e privadas, como é o modelo brasileiro. Nós temos, além destas, escolas religiosas, confessionais, exatamente pela possibilidade de participação dentro do contexto educacional de toda a sociedade. Não poderia a educação que tem toda esta seara de desenvolvimento de uma sociedade, ela ser ministrada em estabelecimentos oficiais com a cobrança de taxas. Portanto, a Constituição garante a gratuidade do ensino em estabelecimentos oficiais. Um grande destaque e de suma importância foi a valorização dos profissionais da educação escolar. Quando o Constituinte de 1988, ao elaborar a Carta Fundamental da República, a primeira previsão do seu texto previa a garantia da valorização apenas para o magistério público. Diante da evolução de todo o sistema educacional, foi necessário se reconhecer e atender a todos os profissionais que atuam na educação escolar. Para esse processo democrático da educação, não poderia existir uma outra medida que não se ter uma escola onde a gestão se desse de maneira democrática. Foi assim estabelecido pela Constituição Federal. A gestão democrática do ensino exige a participação de todos os segmentos dentro do contexto escolar. Óbvio que em todo esse cenário seria necessário, como assim o fez o Constituinte de 88, o estabelecimento de garantias de padrões de qualidade. Uma importantíssima regra que merece ser mais considerada à frente, em virtude de que o resultado para o desenvolvimento da educação brasileira passa exatamente por esses padrões. Nada mais justo do que o estabelecimento como princípio de um piso salarial nacional para todos os trabalhadores da educação escolar, como assim o fez o Constituinte de 1988. Além disso, é importante destacar que as realidades antes da Constituição eram as mais diversas e mais tenebrosas possíveis, pois nos deparávamos com situações de trabalhadores que não conseguiam atingir nem um terço do salário mínimo em remuneração à contraprestação ao serviço desempenhado na educação brasileira. E então, finalizou o Constituinte ao estabelecer os princípios do ensino e que fundamentam também o direito educacional, o direito à educação e à aprendizagem durante o curso de toda a vida, não colocando critérios etários discriminatórios para acesso e também permanência na escola. Por certo, o ordenamento jurídico veio a se completar com o advento da Lei 9394, também conhecida como LDB, ou Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Importante destacar que todos os princípios anteriormente tratados foram devidamente consignados na Lei de Diretrizes. É claro que há acrescido a outros de natureza mais específica. Estes princípios expressos formam o leque de direitos fundamentais que cada um dos sujeitos que pertencem à relação jurídica dentro da educação fazem jus. 2 pontos agora neste trabalho merecem destaque.
primeiro, o artigo 205 da Constituição Federal, quando na sua primeira parte diz que a educação é um direito de todos e dever do Estado e da família. É importante destacar que isso não exime a responsabilidade da sociedade, que tem um importante papel de fiscalização no cumprimento das regras e das normas estabelecidas para um bom funcionamento e para aquela qualidade que anteriormente nos referimos como pretendida pelo nosso país. Um outro especial avanço trazido com a Emenda Constitucional de 2020, a Emenda Constitucional 108, ela veio a definir o seguinte: o Estado exercerá a função de planejamento das políticas sociais, assegurando à sociedade a participação na formulação, monitoramento, controle e avaliação destas políticas. Pois bem, esta norma é tratada exatamente porque estas políticas estão inseridas dentro da ordem social e assim, portanto, a educação, a cultura e o desporto também incluídos neste título. Este tema tem fundamental relevância, pois desde que foram modificados constitucionalmente as competências dentro das atribuições constitucionais dos entes federados, a exemplo, a educação municipal reservou-se a competência para com a educação básica. O ensino médio passa a ser competência do Estado e as universidades do ensino superior, tanto competência do Estado como também da União. O que temos aí? Temos que naquele mecanismo inicialmente concebido foram criados conselhos. A nível federal, o Conselho Federal de Educação. A nível estadual, o Conselho Estadual de Educação. E a nível de município foram criados os Conselhos Municipais de Educação, exatamente dentro das suas atribuições, para cumprir com suas funções, especialmente aquelas que visavam o desenvolvimento e a qualidade do ensino. Isto posto, este modelo ele tem servido ao longo da história, mas não se trata de um modelo cujos resultados efetivos possam ser apurados na formulação de tais políticas públicas. E é importante começarmos a pensar num novo modelo onde haja um maior fomento e principalmente estímulo às instituições que tenham funções reguladoras. Como também entendemos como pretéritos os modelos antigos de conselhos escolares e também de associações de pais e mestres. É necessário pensarmos com uma nova visão, principalmente diante do proposto pelo Constituinte originário, que exige que esta educação nacional seja o principal viés de modificação para a cidadania e a dignidade da pessoa humana.